Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje, reunimos-nos diante da Palavra de Deus para refletir sobre a narrativa inspiradora do Êxodo e considerar sua relevância profunda para os dias atuais. Assim como o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito através da intervenção divina, estamos testemunhando sinais e maravilhas em nossos próprios tempos que nos apontam para a iminência do cumprimento das promessas de Deus e o fim dos tempos. À medida que estudamos o Êxodo, somos lembrados da plenitude dos sinais e maravilhas que precederam a libertação do povo de Israel. Da mesma forma, estamos vendo hoje eventos extraordinários e inexplicáveis que clamam por nossa atenção e nos chamam à reflexão. Desde fenômenos naturais incomuns até o aumento da iniquidade e da injustiça, cada sinal aponta para a necessidade urgente de voltarmos para Deus e nos prepararmos para a sua vindoura justiça. A celebração da Páscoa, como registrada no Êxodo, também nos serve como um poderoso lembrete da salvação provida por Deus. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu os israelitas da morte, o sangue precioso de Jesus Cristo nos oferece redenção e perdão dos nossos pecados. A Páscoa não é apenas uma festa antiga, mas um sinal vivo e atual da graça de Deus que nos chama a nos refugiarmos nele em meio às tempestades da vida. Além disso, a jornada do povo de Israel pelo deserto em direção à terra prometida nos ensina valiosas lições sobre fé, obediência e fidelidade. Assim como eles foram provados e refinados no deserto, também somos chamados a perseverar em nossa jornada espiritual, confiando na fidelidade de Deus para nos guiar até o fim. Apesar das adversidades que possam surgir ao longo do caminho, podemos ter a certeza de que Deus é fiel e cumprirá todas as suas promessas para aqueles que o amam. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que possamos olhar para a história do Êxodo não apenas como um conto do passado, mas como uma mensagem viva e atual para os nossos corações. Que possamos reconhecer os sinais dos tempos e nos preparar diligentemente para a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos permanecer firmes na fé, celebrando a Páscoa em nossos corações todos os dias e continuando nossa jornada em direção à terra prometida do céu. Amém. Continuando nossa reflexão sobre a história do Êxodo e sua relevância para os nossos dias, somos chamados a considerar não apenas os eventos do passado, mas também os desafios que enfrentamos hoje à luz das Escrituras. Assim como o povo de Israel enfrentou provações e tribulações em sua jornada pelo deserto, nós também enfrentamos nossas próprias lutas e dificuldades enquanto caminhamos pela jornada da vida. No entanto, assim como Deus foi fiel ao seu povo no Êxodo, Ele continua sendo fiel a nós hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e sua promessa de nos guiar e sustentar em todas as circunstâncias permanece inabalável. Mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores, podemos confiar na sua presença constante e no seu amor incondicional. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, é vital que permaneçamos firmes na fé, ancorados na esperança da promessa da vida eterna. Enquanto o mundo ao nosso redor se agita com tumulto e incerteza, devemos nos apegar à verdade imutável da Palavra de Deus e buscar viver vidas que honrem e glorifiquem o seu nome. Que possamos ser como Moisés, que ousadamente enfrentou o Faraó em nome do Senhor, confiando na sua provisão e na sua promessa de libertação. Que possamos ser como os israelitas, que perseveraram em sua jornada pelo deserto, confiando na fidelidade de Deus para guiá-los até a terra prometida. Neste momento crucial da história, que possamos ser vigilantes e atentos aos sinais dos tempos, preparando nossos corações e mentes para a volta gloriosa de Cristo. Que possamos viver cada dia com expectativa e antecipação, sabendo que o dia do Senhor se aproxima rapidamente. Que o Espírito Santo nos capacite a permanecer firmes na fé, a amar uns aos outros fervorosamente e a proclamar a mensagem do Evangelho a todos os povos, até que o dia em que todas as nações se ajoelhem diante do Senhor e Ele reine para sempre. Em nome de Jesus,
nosso Salvador e Redentor. Amém. Conforme mergulhamos mais profundamente na história do Êxodo, somos lembrados não apenas da libertação física do povo de Israel, mas também da libertação espiritual que Deus oferece a cada um de nós. Assim como ele conduziu seu povo através do Mar Vermelho, separando as águas para abrir um caminho seguro, ele também nos guia através das águas turbulentas da vida, conduzindo-nos à segurança de sua graça e amor. No entanto, enquanto contemplamos a jornada do povo de Israel, não podemos ignorar os momentos de fraqueza e incredulidade que surgiram ao longo do caminho. Mesmo depois de testemunharem os milagres poderosos de Deus, o povo muitas vezes duvidava e murmurava em desespero. Suas falhas e lapsos de fé nos lembram da nossa própria fragilidade e da nossa constante necessidade da graça salvadora de Deus. À medida que avançamos em nossas próprias jornadas espirituais, devemos permanecer vigilantes contra a incredulidade e o desânimo. Devemos nos lembrar das promessas de Deus e confiar em sua fidelidade, mesmo quando os ventos da adversidade sopram com força contra nós. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas horas de angústia. Neste momento crítico da história, somos desafiados a erguer nossos olhos para o alto, para aquele que está assentado no trono, reinando sobre todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e sua palavra permanece firme para sempre. Que possamos fixar nossos olhos nele e nos apegar à esperança que ele nos oferece, sabendo que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que possamos encontrar força e encorajamento na história do Êxodo, lembrando-nos de que o mesmo Deus que conduziu seu povo através do deserto ainda está conosco hoje, guiando-nos em cada passo do caminho. Que possamos confiar nele em meio às tempestades da vida e encontrar descanso em seus braços amorosos. Que o Espírito Santo nos capacite a viver vidas de fé e coragem, proclamando o seu amor a um mundo que tanto precisa ouvir. Que possamos ser luzes brilhantes em meio à escuridão, levando esperança e salvação a todos os que estão perdidos e desesperados. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, enquanto nos reunimos diante da Palavra de Deus, é minha profunda honra compartilhar convosco não apenas a história do Êxodo, mas também insights valiosos provenientes da rica experiência de 20 anos do Papa Francisco como líder da Igreja Católica Romana. Assim como o Papa Francisco tem sido um modelo de humildade, compaixão e serviço ao longo de seu pontificado, a história do Êxodo nos oferece lições profundas sobre liderança, fé e confiança em Deus. Ao longo dos últimos 20 anos, o Papa Francisco tem sido uma voz poderosa de justiça social e compaixão, desafiando-nos a sair de nossas zonas de conforto e a enfrentar as injustiças que afligem nosso mundo. Sua paixão pelo serviço aos pobres e marginalizados ecoa o coração de Deus, que sempre teve uma preocupação especial pelos menos favorecidos da sociedade. Assim como Moisés foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel para fora da escravidão no Egito, o Papa Francisco nos lembra da importância de ouvir o chamado de Deus em nossas próprias vidas e responder com coragem e humildade. Ele nos encoraja a sermos instrumentos da paz e da reconciliação em um mundo dividido pelo ódio e pela intolerância. A história do Êxodo também nos ensina sobre a importância da fé e da confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos circunstâncias aparentemente impossíveis. Assim como os israelitas enfrentaram o Mar Vermelho diante deles e as forças do faraó atrás deles, somos frequentemente confrontados com obstáculos que parecem insuperáveis em nossas próprias vidas. No entanto, como o Papa Francisco nos lembra, devemos confiar na providência divina e continuar a avançar com fé e determinação, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos. Além disso, a história do Êxodo nos lembra da importância da comunidade e do apoio mútuo enquanto viajamos juntos em direção à Terra Prometida.
O Papa Francisco tem enfatizado repetidamente a importância da comunhão e da solidariedade entre os membros do corpo de Cristo, desafiando-nos a superar as divisões que muitas vezes nos separam e a trabalhar juntos para construir um mundo de justiça e paz. Enquanto contemplamos a história do Êxodo à luz da experiência de 20 anos do Papa Francisco, somos inspirados a renovar nosso compromisso com os valores do Evangelho e a seguir os passos daqueles que vieram antes de nós. Que possamos ser pessoas de fé e coragem, líderes que inspiram esperança e agentes de mudança em um mundo que tanto precisa do amor de Deus. Que o exemplo do Papa Francisco e a história do Êxodo nos fortaleçam em nossa jornada de fé, capacitando-nos a viver vidas de serviço, compaixão e humildade. Que possamos ser luzes brilhantes em um mundo de trevas, refletindo o amor de Cristo a todos os que encontramos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje, enquanto nos reunimos diante da Palavra de Deus, é meu privilégio compartilhar convosco uma reflexão profunda sobre os 3 eventos que ocorrerão antes do fim do mundo, à luz da história do Êxodo e da sabedoria das Escrituras. A plenitude dos sinais e maravilhas. Assim como no tempo do Êxodo, estamos testemunhando uma plenitude de sinais e maravilhas em nossos próprios dias, que nos alertam para a proximidade do cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Desde terremotos e desastres naturais até doenças e pandemias que assolam o mundo, cada evento nos chama a atenção para a soberania de Deus sobre toda a criação e nos recorda a necessidade urgente de arrependimento e reconciliação com Ele. A celebração da Páscoa como um sinal de salvação. A celebração da Páscoa continua sendo um sinal poderoso da salvação que Deus oferece a toda a humanidade através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu os israelitas da morte no Êxodo, o sangue de Cristo nos oferece redenção e libertação do poder do pecado e da morte. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, a celebração da Páscoa torna-se ainda mais significativa, lembrando-nos da promessa da vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. A jornada para a Terra Prometida como um chamado à santidade e fidelidade. À semelhança da jornada do povo de Israel pelo deserto em direção à Terra Prometida, estamos em uma jornada espiritual em direção ao reino de Deus. Esta jornada exige de nós fé, obediência e fidelidade, à medida que enfrentamos desafios e provações ao longo do caminho. No entanto, assim como Deus foi fiel ao seu povo no Êxodo, Ele também será fiel a nós em nossa jornada, conduzindo-nos com amor e graça até a nossa herança eterna no seu reino. Portanto, meus amados, que possamos estar vigilantes e atentos aos sinais dos tempos, preparando nossos corações e mentes para a volta gloriosa de Cristo. Que possamos celebrar a Páscoa com gratidão e reverência, lembrando-nos do sacrifício redentor de Jesus Cristo. E que possamos continuar nossa jornada em direção à Terra Prometida, confiando na fidelidade de Deus para nos guiar e sustentar em todas as coisas. Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos capacite para viver vidas santas e fiéis, testemunhando do amor de Deus em um mundo que tanto necessita dele. Que possamos ser instrumentos da sua paz e da sua graça, até que ele venha novamente para estabelecer o seu reino em plenitude. Em nome de Jesus. Amém. Há muito tempo, em uma terra de mistério e milagres, o povo de Israel viveu um tempo de opressão sob o domínio do faraó do Egito. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, tinha um plano para libertar seu povo da escravidão e guiá-los para a liberdade e a promessa de uma terra fértil. Essa jornada, registrada no livro do Êxodo, não apenas narra a libertação do povo de Israel, mas também contém mensagens profundas e proféticas sobre o destino da humanidade e os eventos que precedem o fim do mundo. A plenitude dos sinais e maravilhas.
Antes do êxodo do povo de Israel do Egito, Deus enviou Moisés, um humilde pastor que se tornaria um grande líder, para enfrentar o faraó e demandar a libertação do seu povo. No entanto, o coração do faraó estava endurecido, e ele se recusou a deixar o povo partir. Em resposta a essa obstinação, Deus enviou uma série de sinais e maravilhas sobre a terra do Egito. Desde pragas devastadoras até fenômenos naturais sobrenaturais, cada evento foi projetado para demonstrar o poder e a autoridade do Deus de Israel sobre todos os deuses do Egito. Assim como no tempo do Êxodo, antes do fim do mundo, a terra será preenchida com sinais e maravilhas, eventos extraordinários que testemunham o poder divino e servem como avisos para a humanidade. Catástrofes naturais, epidemias, fenômenos celestiais incomuns e até mesmo intervenções divinas diretas serão presenciadas, destacando a necessidade urgente de arrependimento e retorno a Deus. A celebração da Páscoa como um sinal de salvação. No coração da narrativa do Êxodo está a celebração da Páscoa, onde o povo de Israel sacrificou um cordeiro sem mancha e aspergiu o sangue nos umbrais de suas portas. Essa prática foi um ato de obediência à palavra de Deus e serviu como um sinal de salvação para proteger os israelitas da 10ª praga, a morte dos primogênitos. A Páscoa não apenas marcou o início da liberdade para o povo de Israel, mas também estabeleceu uma festa sagrada que seria observada por gerações como um lembrete do poder redentor de Deus. Antes do fim do mundo, a mensagem da Páscoa ressoará mais uma vez, convidando toda a humanidade a buscar refúgio no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu os israelitas, o sangue de Cristo oferece salvação e libertação do pecado e da condenação eterna. A celebração da Páscoa se tornará um sinal crucial de esperança e redenção em meio ao caos e à escuridão que envolverão o mundo. A jornada para a Terra Prometida como um chamado à santidade e fidelidade. Após a libertação do Egito, o povo de Israel enfrentou uma jornada árdua pelo deserto em direção à Terra Prometida. Nesse tempo de provação e preparação, Deus instruiu seu povo a viver em santidade e fidelidade, seguindo seus mandamentos e confiando em sua provisão. Apesar das dificuldades e tentações ao longo do caminho, Deus permaneceu fiel à sua promessa de conduzir seu povo para uma terra de bênçãos e prosperidade. Da mesma forma, antes do fim do mundo, a humanidade será chamada a empreender uma jornada espiritual em direção à promessa da vida eterna. Esta jornada exigirá fé inabalável, obediência aos mandamentos de Deus e uma busca contínua por santidade e retidão. Embora o caminho possa ser difícil e cheio de desafios, aqueles que permanecerem fiéis experimentarão a plenitude das bênçãos de Deus e entrarão na paz eterna da sua presença. Em conclusão, a história do Êxodo não é apenas um relato antigo de libertação e redenção, mas também contém mensagens poderosas e proféticas sobre os eventos que precedem o fim do mundo. Assim como Deus guiou seu povo através do deserto em direção à Terra Prometida, Ele continua a guiar e sustentar aqueles que o buscam com todo o coração. Que todos aqueles que têm ouvidos ouçam e vejam os sinais dos tempos, preparando-se para o grande dia da manifestação final do Reino de Deus.